Eu sou o Gabriel, mas pode me chamar de Grinja. E este é o primeiro podcast do Existência Pop, onde o existencialismo pop ainda não está exatamente definido. E iremos conversar um pouco sobre existência, a razão de existirmos em geral, junto com cultura pop e o que isso nos influencia. Iremos falar sobre como a cultura pop influencia no nosso dia a dia e o que ela significa para nós. Então, primeiramente, eu vou apresentar quem está conosco aqui, Pedro. Olá, esse sou eu. O Pedro, ele faz Ciências Sociais na Unesp, eu sou ex-aluno de História na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e vamos conversar um pouco sobre filosofia junto à cultura pop para passar o tempo e, quem sabe, de ajudar nessa pandemia que está acontecendo, não é mesmo? Parar um pouco e apenas escutar, sem ter nada mais além disso. Sem falar que esse podcast também vai estar no YouTube, então você pode ver talvez uma gameplay ou algo passando, mas o foco será sempre a conversa. E, primeiramente, eu quero falar o que é o existencialismo. O existencialismo, ele foca no ser humano, focado em discutir o motivo da vida, a razão de se existir. Como o próprio nome diz, nós temos que buscar a razão da existência, e isso é o que faz o existencialismo. Eu me identifico muito com com a ideia existencialista de Simone de Beauvoir, onde nós não temos um sentido de vida inerente. No entanto, nós precisamos buscar criar esse sentido. E, infelizmente, eu ainda não encontrei o meu sentido de vida e me vejo num limbo. E isso será abordado hoje no podcast. O, agora, Pedro, por favor, fala o que você acha sobre existencialismo ou absurdismo, como você prefere. No caso, o absurdismo é o pós-existencialismo, no caso. Que eu acho que é a corrente que eu mais identifico em si. Embora eu goste muito de estudar todas. Mas, no caso do absurdismo, ele tem aquela ideia de que em si não é necessário você buscar um sentido para a vida. Ela pode ser vivida mesmo sem sentido. E tem a ideia nisso que você pode criar um próprio, mesmo ele não existindo. Acho que é isso. Mas a gente vai discutir mais isso mais pra frente no podcast. E uma coisa que eu gostaria de falar é sobre o porquê estamos vivos. Por que estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo, saca? Esta é a verdadeira razão desse podcast. Eu estava me questionando sobre por que vivo e decidi discutir com você sobre isso. Eu me encontro, como já disse, em um limbo de não saber por que estou aqui e por que progredir, para onde progredir. Estou sem razão para existir. Eu não me acho. Eu não sei exatamente. Estou talvez apenas vivendo, mas sem saber por quê. E eu estou procurando esse porquê. O que você acha, Pedro, sobre por que estamos vivos? Qual é o nosso objetivo? Sinceramente, é algo que a gente nunca vai conseguir descobrir em si. O que a gente pode fazer é viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Do que a gente pode fazer. Você acha que nunca iremos descobrir, basicamente, uma razão de existir ou algo do gênero? Isso. E realmente não precisamos. Você vive pelo quê? Tá? Pelo que você É vive? como. Sim, isso é claro. Todo mundo vai ter um motivo pelo que ver. Nunca vamos descobrir o que você. Necessariamente o que nos trouxe aqui. Mas, como posso dizer? Você, nessa vida, você vai sempre dedicar algo. Pode ser momentâneo, pode ser algo que muitas vezes vai mudar. Não quer dizer que vai ser só a verdadeira razão, mas também não quer dizer que seja uma falsa.
E é isso. Você acha que devemos viver apenas por viver e aceitar a rotina, aceitar a existência como ela é apenas por aceitar? Não é só aceitar, mas a gente tem que sempre buscar, como posso dizer, mesmo na rotina, a gente só tem meio que duas escolhas de ou você incide sobre isso, no caso, você encontra uma forma de sair disso da rotina interminável, ou sei lá, você realmente vai viver sem o sentido. Eu Eu, acho que nenhum, não. sinceramente, pode falar, pode falar. Não, fala aí. Eu, sinceramente, ainda estou à procura desse sentido, porque de criar o sentido que nem Simone fala, porque eu acho muito triste viver sem uma razão, apenas viver por viver, ou viver para ter um emprego para sobreviver e realizar alguns mínimos desejos. Sim, somos seres hedonistas feitos para realizar desejos, só que mesmo assim, eu acho que tendemos a ser mais do que isso e precisamos criar uma razão para isso, senão fica um tanto triste, não é? Eu tento não ficar triste. Eu já sou uma pessoa ateísta. Eu tento, pelo menos, procurar uma razão para não ter essa tristeza. Se bem que o absurdo de Camus é tudo, digamos que aceitável a ideia dele, pois apenas viva por viver. Faça o absurdo porque nada tem sentido. Tudo bem, mas não me entra. Eu, por alguma razão, quero entrar dentro de uma caixa e quero ter um motivo para existir. Só que eu ainda não sei. Você quer Mas entrar no isso, próximo? Pode falar. eu ia falar primeiro, mas isso é algo humano. Mesmo em todas as teorias, você ainda é um modo de se ver. Todo mundo vai ter um desse. O que eu queria falar principalmente que eu sou uma pessoa agnóstica, mas por simplesmente porque eu não acredito e nem nego nada. Eu simplesmente acredito que há coisas que nunca saberemos, mas eu não acho que a fé seja algo errado ou mesmo quem não acredita seja errado. Eu acho que todas as pessoas vão ter certa forma do que você quer viver. Eu costumo não questionar isso. É Compreensível, compreensível, compreensível. Então, vamos entrar agora no tópico principal, que é envolver cultura pop. O que que você acha? Pode ser assim. Eu, como você me conhece, mas talvez quem esteja ouvindo não conheça, eu sou muito adepto da cultura japonesa, de animes em geral, mas eu não vou falar apenas de animes aqui. Só que eu irei começar falando deles. E eu acho que os animes me influenciaram muito mal quando se diz sobre a razão da existência, pois neles acontece muito da glamorização de relações românticas, tipo como o único objetivo de vida em um anime de slice of life é você concluir o seu romance, você encontrar a pessoa ideal e viver apenas para isso. E eu discordo tão fortemente. Eu já tive dois relacionamentos e não entra em questão falar sobre eles. Um eu achei muito positivo e outro muito negativo, mas não entra em questão. E isso apenas me prova que não devemos existir apenas em prol de relacionamentos. Pois se vivermos apenas em prol de relacionamentos, como é mostrado em diversos animes, que você pode pegar uma lista gigante de animes de romance, como o que eu iria falar um pouco mais à frente, que é Yesterday no Otate, que é Sing Yesterday for Me, que estava lançando até pouco tempo atrás, ou quem sabe um Toradora, você vai ver que os personagens eles vivem em prol exclusivamente do romance da vida amorosa.
E isso é muito problemático, que não é uma realidade. Você não vai ter todos os problemas resolvidos, você não vai ter a razão de viver por causa de simplesmente um namoro ou algo do gênero, simplesmente por um romance. Tem que existir mais de um objetivo. Mas agora, mudando de gênero de anime, entramos no shonen porradinha, que temos protagonistas como Naruto, Ichigo, que tem um objetivo, que no Ichigo é sempre salvar alguém, e Naruto é se tornar Hokage. E eles focam apenas nesse único objetivo a vida inteira. É novamente o único objetivo. Enquanto em animes de romance, Slice of Life, o único objetivo da vida dos personagens é viver em prol do romance, em anime shonen, o único motivo da existência dos personagens é em prol de realizar um único desejo. Não tem mais do que um único desejo. Em Black Clover é apenas querer superar o Rei Mago e assim por diante, virar Hokage e assim encontrar One Piece. É sempre um único objetivo e a vida não é um único objetivo. Então fica mais complicado ainda de achar a razão de existir se a razão de existir não é o único objetivo. Mas pode falar agora. Então, sobre isso você está meio que falando sobre obras contidas. Isso avisa mais de um público-alvo em si, mas sim, é extremamente difícil você se identificar em animes que seguem apenas um gênero, por exemplo, animes e obras, cultura pop em si. Ah, no caso, na questão da vida, eu acho mais fácil, não sei, refletir em, sei lá, acho que obras que tratam mais a vida de um personagem comum em si. Mas é algo meio raro. Eu posso dizer, por exemplo, em Evangelion, eu acho que. Evangelion eu acho que é o anime que mais, sei lá, consegue tratar pessoas humanas em si. E com próprios problemas para definir o que eles acham que é o seu objetivo na vida. E não só o que as pessoas acham, por exemplo. Sim, o Também é uma das obras Evangelion. favoritas. É, falei. O Evangelion, ele tem um ponto muito positivo que os personagens, eles são tridimensionais. O Shinji odeia pilotar o Eva, mas também é a única forma dele chegar próximo do pai e conseguir a atenção que ele busca. Mas também ele se descobre que o único talento dele, talvez, é pilotar o Evangelion e ele se acha devido a isso em certa parte da obra. O Shinji, ao mesmo tempo, ele luta contra isso, essa vontade de pilotar o Eva. São personagens que eles não têm um objetivo marcante. Novamente, eles não têm uma razão de existência própria. Eles buscam o tempo todo e nunca encontram. Evangelion, eles sempre correm e não encontram uma razão de existir. Até que temos o final de Evangelho. Pera, qual o final? Em ambos os finais, que ele é expulso do paraíso porque o Shinji se aceita como pessoa e entende uma razão de viver. Por isso ele decide viver como ser individual. Sim. Sentido. Eu também poderia dizer isso de que seja o mesmo. Eu acho que, pelo menos pro protagonista em si. No caso do Shinichi, ele também não é uma pessoa com objetivo nem nada. Ele sempre fica se perguntando sobre o que é ser humano, ou o que ele tem mudado conforme ele tem passado pelas situações. E eu acho isso bem humano em si. Além de passar uma mensagem muito boa. E voltando ao assunto anterior, quando eu falei sobre Sim. Yesterday, falei sobre as obras orientais que abordam sempre um foco único, é interessante que isso também acontece em obras ocidentais. Os filmes da Netflix é impressionante. Barraca do Beijo é apenas sobre o jovem querendo encontrar o amor e assim, igual todos os outros filmes de romance da Netflix. É apenas você será resolvido depois que encontrou o amor. Diferente de um filme que nem Lady Bird, onde é uma garota onde ela se descobre como pessoa
e ela não vive apenas de prol do amor, e sim descobrir se ela é uma pessoa, ela não é Lady Bird, que é um filme que eu recomendo para todo mundo assistir. É sobre se auto-encontrar quando virar adulto, estar virando adulto, saindo da adolescência. É um filme bem interessante sobre isso. Mas tirando essas exceções, a maioria dos filmes é aquilo. Você encontrará o amor e sua vida será solucionada. E a vida não é um conto de fadas. A vida não é uma comédia da Netflix, infelizmente. Aliás, tem um anime que é um filme que lançou até que recente que eu acho que demonstra bastante disso. Você assistiu História de um Casamento? Com certeza. Eu chorei com esse filme, mas fala o que você gostaria de dizer sobre. Não, é que ele retrata mais que meio que uma desconstrução sobre relacionamentos em si. Que meio que sua vida não vai ser só encontrada depois disso. Mesmo que você goste muito da pessoa, você vai querer o bem dela, mas você vai ter uma vida depois disso. A razão de existir é muito mais do que um relacionamento. Não é o ponto que eles, mesmo depois de tudo, pequeno spoiler aqui, eles ainda têm ligação através do filho. E o filho é a felicidade entre eles, mostrando que eles têm uma razão de existir além da de relação romântica. Ali era uma relação paternal. E isso é bem interessante nessa obra. Uma outra obra muito interessante também, ocidental, um filme, é o Blue Valentine, ou Namorados para Sempre, que é um filme que aborda começo, meio e fim de uma relação. E você entende todos os processos e como que a vida se você focar apenas em relação, se você focar apenas no romantismo, sua vida não irá para frente, você irá parar no mundo. Você precisa fazer mais coisas além de viver o romance. A vida é mais do que isso. Se você ficar pausado devido a um romance ou algo do gênero, viver, a sua existência for focada apenas nisso, focar a sua existência em apenas uma única coisa, você não irá para frente. E isso o Namorados para Sempre aborda, um filme muito bom, que eu não sei se tem na Netflix, mas já teve. Todos deveriam assistir, super recomendo. Incrível. E agora a questão mais interessante do podcast, que é, eu não vou responder, que essa é a pergunta apenas para você, que é meu entrevistado, Nas meu minhas? grande aluno de ciências sociais, que está aqui falando como meu amigo e também cientista social, futuro cientista social, O mal tive um sobre ano. qual é a razão de você existir. A razão, afinal, de você ligado aos movimentos sociais, querendo ou não, você sabe mais sobre por que o motivo de existir. Você tem vários motivos de existir, já que você é ligado a movimentos sociais. Então me diga, qual a sua razão de existir? Qual a razão de existir, Pedro? Ou não existe? Não existe. É algo que eu acho que eu nunca vou saber em si, mas eu tenho aquilo de querer viver uma vida coisada, ajudar outras pessoas. Pra mim, isso é uma forma que eu acho que, sei lá, me move em si. Pode ser dito com uma potência em forma de mim, mas não é como eu soubesse em si responder essa pergunta ainda. Você ainda não sabe responder a razão da sua existência. E será que um dia você vai saber responder isso? Eu acho que provavelmente não, mas isso em si não importa tanto. O que Eu, importa, eu acho que o que importa ainda é o que você quer fazer em si. o que importa é estar satisfeito com o que você faz. Sim, Mas precisa mais, como rebatemos aqui sobre cultura pop, o que falamos é, não siga cultura pop quando diga para focar apenas em um objetivo. Depois você vai ficar igual o Naruto. Depois que vira Hokage, fica triste porque seu objetivo foi realizado e agora você não tem mais o que fazer. Foque em mais de uma coisa, não tem apenas um objetivo, seja romance, seja na existência,
tenha mais de uma razão. Mais alguma mensagem antes de acabar o podcast? Quer dizer um tchau? Quer divulgar alguma rede social? Quer falar alguma coisa? Pera, eu agora? Ah, Exatamente. eu não tenho que divulgar nada, mas inscreva-se no canal do Gringer, é muito bom. Ele tem minha recomendação. E acho que é isso. Então, eu tenho um canal também no YouTube e que vai estar esse vídeo lá também. Vai estar o podcast versão em vídeo lá. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Este foi o primeiro podcast e muito obrigado. Falou.